E olha só, sexta-feira agitadíssima em Brasília. Ministro Moraes confessa crimes. E você vai ver aqui agora, a corda apertou, pessoal, para o lado de ministros do Supremo Tribunal Federal depois que Donald Trump venceu as eleições ali nos Estados Unidos. E agora está cada um espirrando por um lado e já falam até mesmo na saída de Lula. Você vai ver tudo isso aqui. Já dá um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Veja agora essa bomba que acabou de chegar direto de Brasília sobre os ministros do Supremo Tribunal. Confira. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou que a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos não vai mudar em nada sua atuação na Suprema Corte brasileira. A informação é do portal Metrópolis. Segundo o site, em conversas reservadas, Moraes assegurou que o novo cenário político americano não afetará a condução de inquéritos que envolvem aliados do presidente eleito dos Estados Unidos, como Jair Bolsonaro e o empresário Elon Musk. Piotr, começamos com você, o ministro Alexandre de Moraes. Como eles falam, né? Não param de falar agora em relação à eleição de Trump. Então, mas a informação é do Metrópolis e diz que são conversas reservadas. Então, esse é o ponto. Porque seria, primeiro, muito pretensioso o ministro Alexandre de Moraes dizer isso. Ué, está baseado em quê? Qual é a decisão que se tem do presidente eleito Donald Trump? Então, eu prefiro ainda achar que essa conversa talvez não tenha acontecido. Porque é sempre esse virou um assunto, né? Desde a campanha, se o Trump vencer, as coisas vão mudar, enfim, tudo bem, isso óbvio vai mudar. A política externa americana vai mudar. Até porque qual era a política que tinha em relação a qualquer outro lugar do mundo por parte de Biden? Tinha uma política caótica e às vezes tinha política nenhuma, porque não estava tomando decisão, né? Então esse é um ponto. Agora, eu prefiro ouvir isso de viva voz. Se de viva voz o ministro disser isso ali durante um julgamento no plenário, tudo bem, aí a gente pode ir adiante, mas por enquanto eu acho que é mera especulação do jornal. Acho muito pouco crível que essa conversa tenha acontecido. Seria pretensioso e um erro político também, porque primeiro, vai mudar o quê? O que ele acha que poderia ser mudado? Então ele estaria admitindo, por exemplo, que tem coisas que foram só política, não foi nada jurídico. Então eu acho um pouco crível que isso tenha acontecido, sinceramente. Será? Consta que essa conversa aconteceu ou não? Porque realmente é uma conversa de bastidor, a Metrópolis não deu em on, foi em off, teria ocorrido aí essa conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Eu não sei se eu concordo com o Piotr pelo seguinte, eu acho que esses ministros do Supremo Tribunal Federal Brasileiro já perderam o pudor faz tempo. Eles já agem como agentes políticos há muito tempo e não escondem mais. Nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané numa mola, né? É um tribunal político mesmo e não tem mais nada a ver com direito, com lei e com Constituição. Então, ele está respondendo como um político. Eu acho crível que ele tenha mandado recado pelo Metrópolis, eu só acho estranho que não seja por aquela outra emissora. Mas eu acho crível, sim, ele mandar recadinho do tipo, tô firme e forte aqui. Agora, eu também não espero que ele vá recuar. Alguém com um perfil que o ministro Alexandre de Moraes demonstra ter, não costuma recuar e por isso, muitas vezes na história, costuma acabar muito mal, né? Mas eu quero lembrar que o Trump tem, sim, um arsenal ao seu dispor. Por exemplo, o Magnitsky Act, né, que é um projeto que ele pode, com base lá no caso do russo e tudo, ele pode congelar ativos no mundo inteiro que negocia com os Estados Unidos na pessoa física do Alexandre de Moraes, por exemplo. Né? Imagina o outro ministro, o Pavão, o Supremo, que gosta muito de vir aqui para Miami, para Key Biscayne, um apartamento multimilionário, né, que está no nome de um trust, mas a gente sabe de quem ele talvez tenha que se contentar com Caracas, com Havana, que não é o mesmo charme, não tem a mesma infraestrutura. Talvez em Varadeiro ele consiga curtir uma boa praia, mas não é Key Biscayne. Então, Paula, eu acho sim que os ministros estão mandando um recadinho pela imprensa, pela sua assessoria informal, já tentando sinalizar que estão tranquilos e que vão seguir o rumo da perseguição política no Brasil, da censura e por aí vai. Mas eu acho que vai ter consequências. Eu, pelo menos, espero que sim.
Neste ponto, eu acredito, via Departamento de Justiça, apenas aplicando a lei americana. Isso os americanos não pensam para... Óbvio que sim. Você tem aqui, por exemplo, perseguição ao empresário americano. Por qual razão? Baseado na lei ou numa interpretação completamente equivocada? Ou meramente política de perseguição? Este é um ponto. O que, por exemplo, foi feito na visão do Supremo, vamos só para pegar o caso mais recente, em relação à Starlink, ter os ativos dela congelados aqui no Brasil para pagar uma multa do X. Esse é o tipo de coisa que, obviamente, o governo americano não vai permitir sob Donald Trump, via Departamento de Justiça. Quanto a isso, eu não tenho dúvida alguma que vai ocorrer e vai se intensificar, coisa que não foi feita até recentemente, pelas posturas políticas do Elon Musk, que a Casa Branca de Joe Biden discordava, ou sei lá, não tinha ali a proximidade suficiente para isso. O que também sugere que a Casa Branca deixou de defender o interesse americano. E diante de uma arbitrariedade, porque nós dissemos aqui, os juristas brasileiros todos concordam que foi arbitrário. O que eu não consigo ainda, não tenho por que imaginar que essa conversa existiu, de que o ministro, olha, não vou fazer. Isso eu prefiro ouvir de viva voz. É o tipo de coisa que, a menos que conte para mim reservadamente, eu tenho uma certa dificuldade de repórter de Brasília que diz assim, ouvi tal coisa. Interlocutores 34 anos de jornalismo ensinam alguma coisa para você. Agora eu vou jogar para o Caute, que é o voto de Minerva. Caute, você acha que essa conversa aconteceu ou não? Moraes ele estaria usando o veículo para mandar algum recado? Como é que você enxerga essa situação? Mas com certeza aconteceu, não só com o Metrópolis, porque eu estava dando uma olhada também na Folha e também estava uma colunista da Folha estava dizendo que os ministros estão fazendo piadas com essa questão de quem vai perder antes o visto para os Estados Unidos. O Supremo desmentiu isso depois. Mas é aquela coisa de, vamos falar, depois a gente desmente, mas esse negócio, evidentemente, falaram internamente nos chats internos e alguém vazou essa informação. Mas com certeza eles estão preocupados. Até que não imediatamente pela atuação do Departamento de Estado, que tem outros problemas muito mais graves para se interessar, e vai demorar alguns meses para fazer o spoil system, para fazer a transição, para entender o que está acontecendo. Então falamos disso eventualmente no segundo semestre de 2025. Mas a eleição de Trump e essa vitória, são um problema para o Supremo naquilo que pode acontecer no Senado em 2026. Porque isso gera um efeito cascata, um efeito de esperança para o eleitorado conservador brasileiro, que vai levar muita mais gente que estava já com pouca, vamos dizer assim, esperança mesmo, né? Com pouca previsão de mudança aqui no Brasil, já estava desanimada, já estava desiludida, a voltar para as urnas. Muita gente que diz, mas para que votar? Não muda nada, vou embora do Brasil. Viu que dá para mudar nos Estados Unidos dessa forma, irá votar em 2026 com muita mais vontade. Então, o risco real para o Supremo, além, claro, de uma investigação, de um congelamento de bens, imagina só se o governo americano ordenar o congelamento de bens de um ministro do Supremo e o banco onde esse ministro tem recursos tem uma exposição no território americano e é obrigado a fazer isso, porque senão ele vai sofrer sanções na pessoa jurídica do banco lá no território americano. É óbvio que será um problemaço. Mas o maior problema é se o Senado Federal brasileiro, em 2026, será composto por senadores cuja única pauta será parar o Supremo Tribunal Federal. E é um risco muito concreto e que muita gente lá no Supremo começa a temer de verdade. Pois é, e uma outra situação também muito intrigante que está acontecendo em Brasília diz respeito à sucessão de Lula. Já começaram um processo ali de passagem do bastão. Será que Geraldo Alckmin já vai assumir já ainda esse ano, ou quem sabe já em 2025? Porque ainda nem chegamos na metade do mandato de Lula e essa história já está sendo falada ali dentro do PT, dentro do Partido dos Trabalhadores, pela cúpula da esquerda ali. Olha só o que vai trazer agora o jornalista Alexandre Garcia, e ele vai falar aqui, pessoal, sobre algo muito importante que está acontecendo ali com respeito a Lula. O estado de saúde de Lula é sério, é grave e requer realmente cuidados. E ainda, ele vai falar sobre o passaporte que
Trump pode doar ali para Bolsonaro e assistir a sua posse. Porque você sabe que existem alguns tipos de passaportes que são especiais, com tempo limitado, e esse tipo de passaporte, quem sabe Bolsonaro pode ganhá-lo ali se o STF não liberar aquele que está ali preso, o passaporte de Bolsonaro, junto à Suprema Corte. Vamos ver o que vai falar agora o jornalista Alexandre Garcia. A gente se pergunta, quando se começa a falar na sucessão presidencial, ou do governador, ou do prefeito, quando ainda não se chegou sequer à metade do mandato do Poder Executivo, fica estranho, é sinal que já se cansou. Né? Aqui em Brasília, eu estou há quase meio século, se fala que é o dia que começa... que o contínuo não traz o cafezinho é porque já terminou o poder do presidente da República. Né? E eu digo, quando se começa a discutir a sucessão do prefeito antes da metade, ou do governador, ou do presidente da República, é esquisito, né? É um sinal. Eu estou dizendo isso porque hoje, 2 dias depois de o Partido Liberal anunciar Bolsonaro como candidato à presidência, a União Brasil confirma o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como candidato também. Até a gente fica pensando, vamos dividir a direita para o gáudio da esquerda. Né? Lá no Uruguai está assim, vai ter eleição dia 24 ou 25 no segundo turno, porque a direita se dividiu. Né? E agora a esquerda, que está na frente, com a frente ampla, vai ter a junção, enfim, do centro-direita e tal, colorados e blancos. Bom, mas enfim, voltemos ao Brasil, né? Porque o assunto é esse. Já os partidos se preparando para 2026. Aliás, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é do PSD, que é um partido que foi grande vitorioso em número de prefeituras na última eleição, dizendo que o candidato dele é Lula à reeleição. Lula 4. Eu acho complicado, né? Porque depois dessa queda no banheiro, dizer que estava tomando chuveiro no banquinho, sentado no banquinho, caiu para trás. Eu vejo aí alguns perigos, os mesmos que os democratas viram em manter a candidatura de Biden, que desistiu para ir Kamala. Ela também não deu certo, mas provavelmente Biden teria menos votos ainda. Né? Dentro dessa vitória estrondosa dos republicanos em toda parte. Câmara, Senado, eu nem falei na Suprema Corte, eu diria que está 6-3 também para os conservadores. E também maioria de governadores, né? Mas, enfim, foi o dia em que aqui no Brasil foi o dia de passar recibo. O Dr. Freud explica, né, numa psicologia individual e social. As pessoas mostrando, olha, o presidente Lula é mais popular que Milei. E alguém perguntou, não, mas é preciso dar né, porque está para baixo. A presidente do PT usou uma linguagem. Quando a coisa é pública, a gente escolhe a linguagem, né? Principalmente ocupando um lugar importante como é presidente de um partido importante, que é do PT, que está no governo, que já esteve tantas vezes na presidência da República. Disse que Bolsonaro, ao festejar Trump, está sendo puxa-saco. Né? Não é para presidente de partido uma palavra dessa. Né? A gente pode conversar isso no boteco, conversar com os amigos, de brincadeira. Né? Ontem um amigo, pelo telefone, fez uma brincadeira sobre um homenageado do dia ontem, da nossa amizade, usando esse termo. Mas, gente, em público, aí disse, por fim, uma espécie de assinatura, né? Anistia nunca. Ninguém perguntou, sem anistia. Aí eu fico pensando, né, da imperfeição humana, porque
a gratidão é uma qualidade, sentimento de gratidão. E eu acompanhei todas as conversações, os acordos, para que houvesse uma paz e anistia para todo mundo que participou dessa guerra revolucionária urbana, guerra interna brasileira. E todo mundo foi anistiado. E a maior parte da esquerda, que jogava bomba, que sequestrava avião, fazia reféns, jogava carro-bomba em quartel, assaltava banco. Eu fui assaltado pela vanguarda armada revolucionária Palmares, lá em Viamão, acho que em 1970, março, se não me engano. Todo mundo armado, se alguém reagisse, seria morto. Como houve tantos mortos aí, funcionários, né, de embaixadas, da embaixada americana, alemã, assassinatos, né, que foram anistiados, inclusive por crimes de sangue. Agora é crime de batom e não há anistia. Aliás, parece que a Débora teve uma audiência hoje. Se fosse traficante e tal, a audiência de custódia já mandaria liberar, né? Pois é um absurdo mesmo, né? Isso é um absurdo, porque enquanto tem muitos traficantes, bandidos soltos por aí, né? Tem pessoas inocentes ali presas até hoje. E aí, será que Donald Trump vai mesmo convidar Bolsonaro e dar esse passaporte diplomático aí para ele poder visitar ali? Vai ser uma vergonha para Lula, né? Vai ser uma grande vergonha, mas ele não se cansa de passar vergonha. Olha só, vamos mostrar agora, pessoal, uma fala do Alan dos Santos. Vocês não acreditam no que aconteceu. O Elon Musk, pessoal, comprou a briga agora do conservadorismo da direita e ele acaba de adquirir, pelas falas aqui do Alan dos Santos, né? E você também vai ver uma fala do Milei, presidente da Argentina, afirmando então que o Elon Musk teria sim adquirido um dos maiores canais de notícias do mundo, a CNN, que é declaradamente ali de esquerda. E aí, pessoal, isso faz muita diferença, tanto para os norte-americanos, mas para nós aqui no Brasil, porque agora o cenário muda. Agora o cenário muda, tendo aí uma emissora, se isso se confirmar mesmo, uma emissora de direita. Olha só o que ele tem para falar e voltamos em seguida. Pessoal, são 11 horas e 44 minutos aqui nos Estados Unidos, 11 horas da noite. No Brasil, 2 horas a mais. Eu acabei de assistir ao vídeo, né, do discurso do Milei na Câmara, onde ele afirma que o Elon Musk comprou a CNN. Y ahora digo, van a ver que se va a hablar un poquito mejor, digamos, de lo que haga Trump, porque hoy Elon Musk se compró a ese bastión woke inmundo que era CNN. Con lo cual... Então tá aí, pessoal, realmente uma excelente notícia, né, para quem é conservador, para quem é de direita e para quem quer ver a verdade, né? Se você quer ver a verdade, realmente você precisa acessar telejornais aí que são comprometidos com o conservadorismo, né? Que são comprometidos com princípios e valores da família, né? Porque senão você vai ver coisas aí como apoio ao aborto, apoio à liberação de drogas, você vai ver desarmamento, você vai ver apoio à invasão de terra, você vai ver tudo isso aí, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump agora, antes de assumir, só depois de ter ganho, ele já está fazendo pressão e aqueles pequenos furtos, aqueles pequenos roubos que aconteciam, principalmente ali em Nova York, em grandes centros, né? O cidadão podia entrar numa loja e pegar, parece que até $600, $900, ele podia roubar e sair levando e não acontecia nada com ele, o segurança da loja não podia fazer nada, a polícia também não podia prender. A lei, pessoal, a lei que estava vigorando no governo de Biden, de Joe Biden, governo esquerdista, que a Kamala queria continuar lá, mas ainda bem que ela pegou a mala dela e vai embora. E aí o Trump já mandou um recado: se invadir loja e levar mercadoria, vai levar bala. Ele só falou isso, um recado simples: se levar mercadoria, vai levar bala. Pronto. Porque tem que ser assim, pessoal. Realmente, com bandido, você tem que tratar na mesma altura que ele trata. A mesma força que ele vier, você vai para cima dele. É assim que tem que ser. Agora, pessoas de bem, trabalhadores, que querem realmente a paz,
esse tipo de pessoa tem que ser ajudada, tem que ser colaborada pelo governo, sim. Agora, bandido não tem que receber apoio de governo, não. Aqui nós não aceitamos esse tipo de coisa, não. E aí, pessoal, não tem como Elon Musk, que teve problemas com o Alexandre de Moraes, ou vocês acham que aqueles, parece que 27 milhões que foi pego ali, né, da Starlink, do X, por causa de uma multa indevida, você acha que esse dinheiro vai ficar esquecido? Não vai, não. O Elon Musk vai tratar de correr atrás disso. E como que ele vai fazer isso? Usando a influência que ele tem em Donald Trump. O Donald Trump teceu ali comentários ali, fez elogios para ele durante o discurso ali de vitória, no dia da vitória. Ele fez um discurso e falou que Elon Musk era um gênio e que precisaria muito dele em seu governo. Então, pessoal, vai ter volta isso aí que aconteceu agora. E eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes não tem nenhum fio de cabelo na cabeça, né? Mas os cabelos dele devem estar em pé ali, né? Para não falar outras coisas, nós não podemos falar aqui por causa da censura do estado que vivemos, estado de exceção no Brasil, mas eu tenho certeza, os ministros podem até fazer piadinha ali nos corredores, mas eles sabem que agora vem chumbo grosso, porque até então, pessoal, nós estávamos contando apenas com discursos de parlamentares, do Nicolas, do Cleitinho, até do próprio Bolsonaro, do Valdemar da Costa. Ah, isso é inadmissível. Ah, perdemos a democracia. Só discurso. Só que agora, pessoal, com Donald Trump na parada, com Elon Musk e com outros mais, agora não é só discurso. Agora a lei vai impetrar. Porque com a justiça norte-americana não tem esse joguinho, não. E eles vão fazer pressão e vão impetrar sanções contra o Brasil se essa ditadura aí da censura da liberdade de expressão não acabar. Um inquérito das fake news, um inquérito do fim do mundo que já dura 5 anos. Onde isso pode acontecer? Se isso não for uma represária, não for uma pressão, um modo de intimidar as pessoas, eu não sei o que é. Esses presos que estão ali em Brasília, ali do 8 de janeiro, não, muitos não foram nem julgados, estão lá presos. Não tiveram nem o direito de defesa, estão lá presos. Tudo inconstitucional. Então, pessoal, isso aí vai ter troco, a hora vai chegar e eu tenho certeza que a justiça vai acontecer. Como já falou aqui em uma das suas falas o Alexandre Garcia, né? O jornalista Alexandre Garcia, que a democracia ela é um pêndulo. Ora ela penda para um lado, ora ela penda para o outro. Estava para o lado da esquerda, a esquerda deitou e rolou, só que agora as coisas começam a virar. E aí, Alexandre de Moraes, Barroso, Lula, Flávio Dino e companhia vão ter que prestar conta de tudo que fizeram e falaram com o povo brasileiro, mas também com o povo norte-americano, porque aí mexeu com gente grande, tá bom? Vamos ficando por aqui, mas antes, calma, se inscreva no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você assistiu até aqui, então se inscreva, é totalmente gratuito e aí você vai receber outras matérias como essa, tá bom? Vamos ficando por aqui, até a próxima.